Shabbat Shalom a todos os amigos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade Benenô em Baçaí, aqui em Dias Dávila, na Bahia, Baruch Hashem. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouquinho juntos, para tirarmos lições, com a Parashá Pinchas. Hoje nós estaremos trazendo lições para a nossa vida através da Parashá Pinchas, ok? Muito bom estar aqui com vocês, graças ao Eterno. Ele nos concedeu mais um momento, mais um dia, para juntos podermos estar estudando com os amigos, ok? Nesse momento de distanciamento social, podemos nos aproximar da melhor forma possível, que é justamente estudando o Torá, estudando mandamento para nós Benenoa, trazendo lições para a nossa vida e aprendendo um com os outros para assim juntos compartilharmos de momentos espirituais para a nossa vida, para o nosso bem, ok? Bem, vamos aqui na Parashá Pinchas, ok? Parashá Pinchas, ela está no livro de Bamidbar, livro de Números, ok? Capítulo 25, ok? Capítulo 25. Em alguns lugares estão escrito Pinechas, outro Finea, outro Pinchas, mas é a mesma pessoa, ok? Então, é a 41ª porção semanal, a Parashá Pinchas, é a 41ª porção. E vamos ler aqui um trecho dela para que a gente possa entrar nos assuntos, nos tópicos e tirar as nossas lições, trazer lições boas para a nossa vida, sempre com algo a acrescentar para nós. E diz o seguinte aqui, Números capítulo 25, versículo 10 diz o seguinte: E falou o Eterno a Moisés dizendo, Pinchas, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele, uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos simeonitas, da tribo de Shimon. E o nome da mulher ferida era Cosbi, a midianita, filha de Itsur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, afligirei aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardis, com que vos enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã dele, ferida no dia da mortandade, no caso de Peor, ok? No caso de Peor. Bem, gente, o porquê, na verdade, o porquê Pinchas, ele teve essa atitude. Nós lembramos que, na verdade, aqui é logo imediato, é a continuação da Parashá de Balaque, na verdade, Balaque contrata, na Parashá passada, Balaque contrata o perverso Bilam, o profeta gentil, no qual, vamos dizer assim, o bruxo, no qual ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Por suas tentativas de amaldiçoar o povo de Israel,
ele não conseguiu fazer isso, por intervenção divina, ele não conseguiu fazer isso. E aí o que foi que aconteceu? Ele aconselhou para o mal a Balaque a fazer com que o povo de Israel fosse não amaldiçoado pela sua boca, mas fazer com que o povo de Israel tivesse uma ferida muito mais grave do que feridas físicas. Porque muito mais grave do que o ferimento físico é o ferimento espiritual. E a gente sabe que o conselho de Balaão, como ele não conseguiu de si mesmo amaldiçoar o povo de Israel, muito pelo contrário, a sua boca ela foi um transporte de bênçãos vinda de Kadosh Baruch Hu para o povo de Israel. Então, como ele não conseguiu fazer isso, ele aconselhou para o mal. Olha a importância, olha a gente, o que é a gente ouvir conselhos, né? Devemos ouvir conselho dos sábios, devemos ouvir conselho de pessoas que têm índoles que são exemplares diante da sociedade, diante do seu próximo e principalmente diante de Kadosh Baruch Hu. E Balaão aconselha quem? Aconselha a Balaque a pegar as filhas as moabitas midianitas e fazer com que o povo de Israel pecasse contra Hashem, ou seja, ia cometer um dos piores pecados, que é a idolatria, junto com promiscuidade, junto com desobediência a Deus. E isso levou o povo de Israel a um castigo, ok? Então, quando o povo de Israel está perecendo por desobedecer a Hashem, no caso de Baal Peor, que era, na verdade, um tipo de ídolo que era adorado através de promiscuidade, né? Então, quando eles estavam sofrendo, que estavam morrendo bastante pessoas devido à sua desobediência, então Pinhas, o filho de Elazar, o sacerdote, o neto de Aaron, a Kohen, que era o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele pega a lança e transpassa justamente no ato ali em que estava Cosbi e Zimri. Zimri, filho de Salu, da tribo de Shimon, que estava ali tanto diante de Moshe quanto diante de toda a congregação dos filhos de Israel, fazendo transgressões abomináveis contra Kadosh Baruch Hu, tanto contra Kadosh Baruch Hu quanto contra também a congregação de Israel. E aí vem o seguinte questionamento, né? O seguinte questionamento. Há um grande incômodo, na verdade, teve um grande incômodo por parte da congregação dos filhos de Israel pela atitude de Pinhas, porque Pinhas ele foi de imediato sendo da tribo de Levi. Apesar que Pinhas ele era filho de Elazar, né, descendente de Aaron, ele não era ainda tido como sacerdote. Ele não foi designado como sacerdote. Ele fazia parte de Levi, ele era levita, né? Então, ele foi e teve aquela atitude extrema de transpassar a lança e matar imediatamente Zimri e Cosbi. Porém, a gente sabe que, segundo os sábios de Israel, segundo os legisladores, segundo os sábios de Israel, um tribunal rabínico, um Sanhedrin, vamos dizer assim, a Suprema Corte, né, aquela que tem um poder máximo de julgar as causas de Israel, se de 70 em 70 anos eles condenassem alguém à morte, ainda assim era tido como um tribunal sanguinário. Para que fosse alguém julgado e para que fosse alguém condenado com a pena capital, para que fosse alguém condenado à morte, teria que ter testemunhas cabais, testemunhas mesmo ali, testemunhas oculares. Uma parede impedia a pessoa de ser uma testemunha, mesmo que ela estivesse ouvindo
tudo o que estava acontecendo, então ela estava impedida de ser uma testemunha se ela não viu realmente o ato, seja lá do assassinato, seja lá do que aqui seja. Então, para condenar alguma pessoa à morte, para condenar alguma pessoa severamente diante do Sanhedrin, precisava realmente de testemunhas que fossem oculares e precisava da confissão da pessoa que fez o crime, etc. e tal. Então, são muitos detalhes para que uma pessoa fosse condenada à morte. Ora, mas vem agora Pinhas, filho de Elazar, neto do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, e simplesmente mata, aparentemente, né, a sangue frio, Zimri e Cosbi, que estava ali transgredindo. Quando ele faz isso, o povo de Israel, a congregação que estava vendo, né, a aglomeração que estava vendo aquilo ali, o julgou para o mal. Né? O julgou para o mal. Segundo os sábios, alguns o acusam. Olha, o filho, né, o neto de um homem que fazia idolatria, que era sacerdote de ídolos, ou seja, Itro, que era sacerdote de ídolos, agora está aqui, assassinou um príncipe, um príncipe de uma tribo de Israel. Quem deu esse direito para ele, para Pinhas, fazer isso? E aí a gente vem entrar em alguns detalhes, né? Em algumas questões que vamos trazer lições para a nossa vida através dessas reflexões. Primeiro, existe algo chamado Canaúd, ok? Que é a vingança através do verdadeiro sentido, através do amor a Deus, através de uma pessoa pura de coração. É o chamado Canai. Alguém que é puro de coração, que simplesmente fez aquilo ali por amor aos céus. Há um grande perigo na interpretação, há um grande perigo na atitude de um Canai, até mesmo porque um Canai é aquele que é o chamado vingador de coração puro. É uma pessoa que ela usa da própria força, da própria mão, mas com sentidos elevados. Muitas pessoas dizem por aí, ou falam por aí, que está agindo em nome dos céus. Nós sabemos que tivemos, durante a história da humanidade, muitos segmentos que fizeram atrocidades, segundo ele, abre aspas, em nome de Deus. Ou seja, foram cruzadas, foram inquisições, etc. e tal. Porém, para ser em nome de Deus uma atitude, a atitude que Pinhas teve, ele foi observado pelo próprio Criador. E logo em seguida a atitude de Pinhas veio aí a aprovação divina. Quando todos estavam apontando para ele, veio a aprovação divina, que disse que Pinhas, ele tirou a ira de Hashem de cima do povo de Israel. Por quê? Porque ele fez cessar a mortandade que estava acontecendo naquele momento ali, através das transgressões que eles estavam fazendo. Idolatria, promiscuidade. Então o que acontece? Pinhas, ele foi tido como um homem, um vingador de coração puro. Mas um vingador de coração puro, mesmo que é tido como Canai, mesmo que ele vá até um tribunal rabínico e ele peça permissão para o tribunal para fazer aquela atitude, para ter aquela atitude, para ter aquela ação, ou seja, para agir, porque pela Torá se podia sim, né, agir dessa forma que Pinhas agiu para cessar uma praga no meio do povo, como no caso de Baal Peor, que as pessoas estavam morrendo devido à transgressão. Porém, ainda assim, sabendo que essa lei é existente, o que é que acontece? O tribunal rabínico, o dever do tribunal rabínico ainda é desencorajar o Canai, desencorajar o homem que está prestes a ter essa atitude, ok? Mas aí veio Pinhas e fez de acordo com a vontade de Kadosh Baruch Hu. E somente Hashem foi capaz de fazer com que as pessoas entendessem que aquela atitude dele foi uma atitude para o bem. Geralmente as pessoas que dizem que está agindo em nome de Deus para usar
a severidade, para usar a agressão, para usar a força. A maioria das intenções não são intenções verdadeiras, sem interesses pessoais. A gente vê hoje muito pessoas que dizem que está agindo, não usam exatamente o termo em nome de Deus, mas utilizam, vamos dizer assim, termos referente à paz, referente à ordem, à decência. Estou agindo em nome da decência, em nome da democracia, né? E muitas pessoas dessas, na verdade, estão com interesses próprios e não sendo democráticos ou não sendo pessoas justas. Elas não estão fazendo aquilo por um bem maior, elas estão fazendo aquilo por um interesse próprio. E para ter uma intenção verdadeira dentro de si, para ter a atitude de ter uma intenção, uma ação dessa aí, somente alguém inspirado por Hashem, né? Não geralmente a gente julga muito e condena imediato as pessoas, né? Pelas atitudes. Bem, segundo os sábios, diz o seguinte, que o mundo, ele foi, segundo o próprio Arizal, um dos maiores cabalistas, né? É chamado de Arizal Kadosh, o mundo ele foi criado baseado em duas emanações da Sefirot. Uma emanação do atributo chamado Hesed, que se refere à bondade, à parte da piedade, e o outro atributo foi Gevurah, também conhecido como severidade, ou din, né? Julgamento, porém em um equilíbrio. Né? Hashem criou tanto o atributo da piedade quanto o atributo da severidade no alicerce do mundo com equilíbrio. E somente uma pessoa que tem dentro de si equilibrado a severidade com a piedade poderia tomar uma atitude com um propósito divino, com um propósito chamado Shema Shammai, em nome dos céus, ok? Em nome do amor a Hashem. Ou seja, apesar de todo incômodo das pessoas pela atitude de Pinhas, elas já estavam fazendo um pré-julgamento, até mesmo porque elas não estavam olhando a atitude que Zimri estava tendo. Que aqueles homens que estavam cometendo promiscuidade, idolatria, estavam tendo e estavam acabando, transgredindo publicamente, fazendo algo terrível diante de Kadosh Baruch Hu. Então, Pinhas, segundo os sábios, ele foi um homem dotado do atributo de severidade e piedade em equilíbrio. Dentro de cada ser humano existem esses dois atributos. O Hesed, que é a piedade, e a Gevurah, que é a severidade. Porém, esses atributos, eles não estão num equilíbrio no qual o homem utiliza de forma correta. Ou seja, às vezes pendemos mais para o lado da severidade, ou seja, quem pende mais para o lado da severidade são as pessoas que julgam principalmente pela aparência física, pelas atitudes, pelas aparências, por aquilo que os seus olhos físicos conseguem enxergar. Aquele que é dotado um pouco mais do atributo de Hesed, de piedade, ele é mais benevolente, ele é mais brando com o seu julgamento. Ele julga as pessoas para o bem, ele olha mais para o lado essencial do ser humano, que é a alma do ser humano. E aqui a gente traz uma lição muito importante. Não agir com a própria mão para fazer justiça. Primeiro lugar, existem esses atributos dentro de nós que está em desacordo. Nós estamos em tempo, gente, que os conceitos básicos para se viver numa sociedade organizada estão subdivididos, estão embaraçados, ou seja, valores estão sendo colocados
com menosprezo diante das pessoas. O que era para estar sendo elevado está sendo diminuído. O que era para se diminuir está sendo elevado. E a confusão está gigantesca. Porém, é através do entendimento, através da luz da Torá, através do caminho para o não-judeu, né? Através de suas 7 leis e suas ramificações, e para o judeu através dos mandamentos, 603 mandamentos, que vem trazer essa retificação para que a humanidade retorne em Techuvá, faça Techuvá para o seu Criador. Então, a gente tira aqui a lição que a pessoa que julga pelos olhos físicos, ela está sendo extremamente severo com o seu próximo. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Será que ela gostaria de ser julgada igualmente com severidade? Será que essa pessoa gostaria de ser julgada da mesma forma, com o mesmo peso e com a mesma medida que ela está julgando o próximo? Dentro de nós é um mundo que nós mesmos não entendemos. A nossa mente, ela fervilha de emoções, de pensamentos, de ideias, muitas vezes mal formadas, muitas vezes embaraçadas, sem realmente uma direção correta. E a gente precisa organizar isso. E somente a Torá é capaz, o entendimento correto da Torá para o não-judeu é capaz de trazer essa visão para que a gente consiga enxergar corretamente qual é o caminho que se deve andar, qual a posição que devemos nos colocar diante de certas situações, qual é a decisão melhor a ser tomada. Geralmente, quando estamos com as nossas emoções elevadas, seja o nervoso, seja qualquer tipo de emoção, somos guiados a tomar decisões baseadas nas nossas emoções. Ou seja, se estamos apaixonados, tomamos decisões baseadas na nossa paixão. Se estamos com raiva, tomamos decisões baseadas no sentimento de raiva. Então, é preciso ter uma consciência mais aproximada de Kadosh Baruch Hu, para que a gente consiga tomar as nossas decisões, dar o outro passo adiante e não cair tropeçando nas nossas próprias pernas. Ok? Então, Pinhas tomou uma atitude que raramente alguém iria tomar. Outra coisa, a atitude que Pinhas tomou, gente, é um ato raro, é uma exceção. Uma exceção, ok? É uma exceção. Por quê? Porque ele teve, sim, uma inspiração divina para agir daquela forma. Segundo os sábios, diz que Pinhas e Korach são duas almas que provêm que eles são remanescentes de Caim, ok? O que foi que Caim fez? Caim matou o seu irmão, ofereceu dos piores sacrifícios para Hashem, ou seja, do que ele tinha, ao invés de ele oferecer do bom, ele ofereceu aquilo, porque, segundo os sábios, Caim ele visava mais ele dizia assim, não, o que vai vogar é a parte espiritual, a alma é que conta, então eu não vou cuidar muito da aparência física, então eu vou dar qualquer oferta aqui e vai ser aceito a mesma coisa, porque o que está importando é a intenção, né? E não a aparência física. E muitas vezes isso é confundido quando vamos interpretar o tipo de situação que nós estamos passando, o tipo de assunto que nós estamos lidando, ok? Então, o espiritual é importante, é a base, é a essência, sim. Mas a parte física, vamos dizer assim, o cuidar do corpo, o cuidar da casca que utilizamos para estar presente no mundo físico, também é importante. Aqui é o condutor da energia chamada alma que a Hashem colocou em cada ser humano, ok? A gente vê que para que uma lâmpada seja acesa, ela precisa
de um processo, né? A energia é retirada da sua fonte primária, depois é levada por condutores. Dentro de uma casa, precisa de um conduíte, no qual se leva um condutor, no qual se leva a energia, no qual se precisa de uma lâmpada para revelar a luz. A princípio está tudo oculto, mas depois, em camadas, vai se revelando a luz. Vai se revelando a luz. E a gente tem que entender qual é a nossa posição em meio a tudo isso que está acontecendo hoje, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, para que a gente haja de forma que sejamos contribuintes para o bem, que sejamos contribuintes para o crescimento da humanidade. Então, geralmente, quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, a gente está elevando um dedo para uma, elevando um dedo para cima e 3 para nós. Sem saber, estamos colocando todo mundo e principalmente a Shem no meio do nosso pré-julgamento. Aí vem o preconceito, quando eu vou julgar algo que eu não tenho conhecimento do que realmente está se acontecendo e eu já dou um veredito antes mesmo de ouvir o que uma outra pessoa tem para se dizer. Por isso é importante que cada um de nós venhamos nos colocar um no lugar do outro, para poder saber que a mesma ferida que dói em mim, ou a mesma ferida que dói em você, também vai doer no seu amigo. Que a mesma ferida que você sente, o seu amigo também vai sentir, porque ele é feito de carne e osso. E o mais importante de tudo, segundo os sábios, Pinhas, ele não fez isso só por amor a Shem. Ele fez isso por amor a Israel e por amor ao próprio Zimri, a sua alma. Porque ele sabia que quando ele partisse daqui, ele ia ter um julgamento. E ele queria cessar isso antes. E aí, quando os sábios falam que Pinhas e Corá, eles eram almas que veio de lá de Caim, ele estava dizendo que Caim precisava retificar o seu pecado lá do passado. E Corá, ele utilizou, na verdade, de forma errada os seus atributos. Acabou que ele cometeu transgressão e ele não retificou os erros de Caim, da alma primária, que segundo os sábios, a alma primária de Corá e de Pinhas era Caim. Ok? Então, quando Corá age contra o gigante líder da geração, Moshe Rabbeinu, o que acontece? Ele recebe o castigo divino. A terra o engole ainda em vida. Pinhas, ele era levita e ele passou a ser Kohen. Ou seja, a tribo de Levi foi uma tribo tirada do meio do povo de Israel, né, por não ter se envolvido no pecado do bezerro de ouro. E dentro da tribo de Levi teve a descendência de Arão, a Kohen. Porque a partir de Arão seria a linhagem dos sumos sacerdotes, a linhagem dos sacerdotes. Né? Os descendentes de Arão seriam os sacerdotes. Então o que ocorre? Aqui, quando a gente observa essa situação, a parte dos levitas está se falando da parte de Gevurá, e a parte de Arão, a Kohen, a parte do sacerdócio, está falando a parte de resto, da parte da piedade. Mas por quê? A gente vê aqui o seguinte, que no pecado do bezerro de ouro, Moshe vai e fala ao levita para pegar e matar aquelas pessoas que tinham cometido o pecado. E os levitas não hesitaram em fazer aquilo, apesar de que foi algo ordenado por uma expressão de Hashem a Moshe e tinha que cessar o que estava acontecendo. Mas eles fizeram isso sim, eles agiram de forma. Já a parte dos sacerdotes trata mais com as partes espirituais, lidar com a aproximação divina, lidar com o acesso a Kadosh Baruch Hu, com os korbanot e os sacrifícios têm a ver com a aproximação a Deus, né? Então, esses dois atributos estavam dentro de Pinhas com equilíbrio. É como, respectivamente,
O Hesed, ele corresponde analogamente à água, né? A água, ela junta, ela une, ela aproxima. Ou seja, pegamos água e misturamos grãos e eles se tornam uma massa. O fogo, ele separa, está ligado ao atributo de Gevurah, severidade. O fogo, ele faz o que? Ele separa. Porque o fogo, a mesma massa que a água uniu, se você colocar no fogo e deixar lá queimando, vai virar cinza. Então as partículas que foram unidas pelo atributo de bondade da água, vai ser destruída pelo atributo de severidade do fogo. Ou seja, enquanto o atributo de Hesed, de piedade, ele derruba as barreiras entre as pessoas, o atributo de Gevurah, de severidade, ele cria barreira entre as pessoas. Isso existe dentro de todo ser humano, esses dois atributos. E esses atributos, eles precisam ser lapidados de forma que eles se equilibrem. Ou seja, por que que Rambam, Maimônides, ele disse, andai pelo caminho de ouro, pelo caminho do meio. O caminho de ouro que Rambam estava falando é justamente o caminho do equilíbrio. O equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode ser extremista de forma alguma. Ok? Agir em nome dos céus é preciso, em nossos dias, uma inspiração divina sem tamanho. Porque os sentimentos dentro de nós, né, as emoções, como nós aprendemos, né, as emoções que sentimos, elas são poderes espirituais da alma e que traz confusão para nossa mente devido à transgressão. Então, a lapidação de cada mitzvah que nós praticamos, quando nós praticamos uma mitzvah, um mandamento, nós estamos retificando um pouquinho aquilo que a humanidade foi destruindo através da transgressão. Então, devemos ter cuidado, muito cuidado, em relação aos nossos sentimentos. E, principalmente, em relação às atitudes que nós tomamos referente a, vamos dizer assim, lapsos, né? A momento, a estalos. Eu fiquei zangado por X coisa e eu vou tomar essa atitude baseada na minha raiva que eu estou sentindo agora. Ou então eu me emocionei com tal coisa e vou tomar minha decisão baseada na minha emoção. Não, temos que utilizar o intelecto para fazer com que a razão e a emoção elas sejam equilibradas numa balança correta, para que a gente não tome atitudes precipitadas e acabe se arrependendo depois. Porque o passado, meus amigos, ele está lá só na nossa memória. Ele não vai voltar mais, né? Então a gente não vai poder desmanchar o erro que fizemos através de apagar da mente das pessoas, né? Há um processo de pedido de perdão, há um processo se a pessoa vai perdoar ou não, há um processo se a pessoa vai aceitar o seu perdão. Então, antes da gente agir, vamos realmente saber o que está movendo a nossa mão, o que está movendo a nossa atitude. É a severidade em excesso? É a piedade? Temos que ser justos em todas as questões de nossa vida. Tanto para punir quanto para absorver. Tanto para apontar o erro de uma pessoa, né? Vamos dizer assim, o que já não é correto, quanto para elogiar. Temos que ser justos em tudo, gente. Tudo. E a Hashem, ele tem que estar presente nas nossas decisões a todo instante de nossa vida. Ok? Então, traz aqui uns pequenos trechos aqui de algumas partes, de alguns escritos atuais, e também da própria Torá, que fala algumas coisas para a gente aqui refletir, ok? Algumas coisas para que a gente possa estar refletindo. Diz aqui o seguinte: cuidem-se, ok? Cuidem-se muito, cuidem-se muito, para não falar qualquer coisa ruim sobre qualquer pessoa. Cuida muito.
a fala, a língua, né? Para não falar qualquer coisa ruim de qualquer pessoa. Mesmo se ela fez um ato como o dizímere, ok? Mesmo se ela errou, mesmo se ela está errada. Temos que ter cuidado. Pois as vossas almas sabem muito bem que também em vocês há coisa ruim. E talvez pense ou pese mais o mal no que há em você do que na pessoa que você está julgando. Ou seja, às vezes, aquilo que estamos julgando uma pessoa, o que a gente faz talvez seja pesado em uma balança correspondente a uma severidade, a uma punição divina muito maior do que aquela pessoa que está sendo julgada pela nossa visão incômoda. A gente se incomodou, ou a gente não está satisfeito. Então, a gente pode estar julgando uma pessoa de uma forma e a Shem está dizendo, olha, o teu erro é maior. Então, por que está falando dessa pessoa? Né? Então, e como vocês ainda podem pensar em falar mal do seu próximo? Né? Testamento, foi retirado esse texto, Testamento do Rav Yaakov Melitza, artigo 18. Né? Artigo 18. Então, antes da gente cometer Lashon Mará, antes da gente falar mal, antes da gente julgar, a gente precisa refrear e pensar, filtrar o nosso pensamento. Né? Pensamento, fala e ação. Filtrar os nossos pensamentos. Porque quando lançamos uma palavra a uma pessoa, pode ferir mais do que uma pedrada. Pode ferir mais do que um instrumento cortante. Então a gente tem que pensar antes da gente falar. Ok? A gente tem que pensar muito antes da gente falar, da gente julgar. Até mesmo porque muitas vezes a gente olha para o ser humano, a gente olha para outra pessoa e julga simplesmente por um fato que não existiu. A gente pegou 5 segundos de uma ação de uma pessoa e julgou uma semana inteira daquela pessoa por causa daqueles 5 segundos, daquela ação que ela teve negativa, etc. e tal. Então a gente julgou aquela pessoa para o mal. Isso é fazer com que o atributo de severidade ele seja maior em nós do que o atributo da piedade. Então, como é que a gente quer ser julgado por Hashem? Com uma grande severidade ou com piedade da mão do Eterno? Acredito que todos nós queremos ser julgados para o bem, queremos ser absorvidos, queremos ter uma segunda chance, queremos consertar o nosso erro. Todos nós estamos sujeitos às falhas e todos nós temos a possibilidade e o potencial de ser perdoado, de se arrepender profundamente e de consertar os nossos erros e de prosseguir adiante e de fazer o que é certo a partir de agora. Então, antes da gente julgar qualquer pessoa na face da terra, vamos olhar que aquela pessoa pode ter tido alguma coisa para agir daquela forma. E o mais importante de tudo devemos lembrar. Quando nós julgamos o nosso próximo para o mal, nós esquecemos de um detalhe muito importante. Hashem disse, façamos o homem nossa imagem conforme na semelhança. Todo ser humano, lá no seu profundo, lá no seu íntimo, tem uma centelha divina. E quando a gente não dá o privilégio da dúvida para essa pessoa, a gente acaba ofuscando essa centelha divina dentro do ser humano. O sábio diz o seguinte, que num conselho para o filho, né? Ele fala o seguinte, o sábio ensinando, se o teu filho mentiu, não diz que ele é mentiroso, a alma dele pode acreditar que ele é ruim. Diga que ele mentiu e que isso não é um ato correto a se fazer para uma pessoa boa como ele. Isso não vale só para o filho, vale também para o amigo, para o companheiro, né? Para a pessoa que está
no momento sendo julgado pela gente. E a gente precisa realmente olhar com bons olhos e saber que existe uma centelha divina dentro de cada ser humano. E nós precisamos enxergar essa centelha divina dentro das pessoas. Tá deixando para as pessoas lá, é? Vamos lá. Outro trecho é o seguinte, gente. É preciso amar mesmo todos os errantes, julgá-los ao máximo para o bem, se deve apenas desprezar os seus atos, né? Sendo proibido se aproximar demais deles. Mas é preciso amá-los e talvez desta forma seja possível que eles façam techuvá, retornem ao caminho da Torá. Como foi dito com relação a Aaron, ama a paz, persegue a paz, ama as criaturas e aproxima-as de Kadosh Baruch Hu. Pirkei Avot, capítulo 1, 12. Ou seja, o que é que a gente precisa fazer? Dar a oportunidade da pessoa se reconectar com Hashem. Se reconectar com Hashem. E a gente precisa entender que assim como tivemos uma segunda oportunidade, precisamos dar essa oportunidade a outra pessoa. Ok? Então vamos lá. Pelo fato de o amor, aproximamos da Torá. E desta forma fariam techuvá. Midrash, Pinhas, página 21, artigo 29. Ou seja, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, quando nós utilizamos desse sentimento, desse atributo dentro de nós existente, nós damos a oportunidade dessa pessoa se arrepender, dessa pessoa fazer techuvá, né? E quando a gente erra em palavras e a gente machuca uma pessoa com a palavra, a gente pode estar afastando a pessoa de voltar para a sua essência, que é Kadosh Baruch Hu. E o nosso papel hoje como Bnei Noach, o nosso papel hoje como divulgadores do monoteísmo, o nosso papel hoje como divulgadores das leis de Kadosh Baruch Hu é aproximar as pessoas da Torá, aproximar as pessoas de Kadosh Baruch Hu e não afastá-las. Por isso, devemos ter palavras doces e brandas nos nossos lábios. Como você quer que alguém fale para você, como você quer que alguém te repreenda ou te corrija, assim também faz para o teu próximo. É o que diz os sábios para nós. Ok? Ou seja, o que você não quer que faça a você, não faça aos outros. E aí a gente precisa estar colocando isso em prática. Gente, isso aqui é para todos nós, sem exceção. É para todos nós. Nós precisamos sim lapidar. Mas tem que ter alguém para dizer, né? Tem que ter alguém para nos alertar sobre isso. E os sábios nos alertam sobre isso. E a gente tem que seguir o conselho dos sábios, né? A Torá, no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 11, 12, 13, o Eterno fala para seguir os conselhos dos juízes e sábios de vossa época. E existe uma outra profecia que fala que o não-judeu ele procuraria a instrução do povo de Israel. E é isso que nós temos feito hoje, procurado essa instrução para que a gente pudesse estar trilhando o caminho correto. Ora, eu achei a luz. Qual é a minha missão agora? Compartilhar. A nossa missão é compartilhar. O que nós estamos fazendo aqui é compartilhando luz, compartilhando amor, compartilhando benevolência, compartilhando aquilo que a gente recebeu da parte de Hashem, mesmo sem merecer. Porque por mais mérito que o homem consiga adquirir aqui na Terra, tudo que Hashem faz é por amor a nós, é por amor à humanidade, é por amor ao seu povo Israel, é por amor às suas criaturas. Então, para eliminar o pão da vergonha, chamamos de mérito aquilo que fazemos.
E às vezes é a nossa obrigação a fazer, né? A maioria das vezes é a nossa obrigação a fazer. E ainda recebemos como mérito. Achei tão bom, né, que ele nos dá a oportunidade de fazer o que é certo, nós fazemos, e ele ainda chama isso de mérito para a nossa vida. Sendo que ele está concedendo tudo de graça para nós. Então, devemos sim ter cuidado. Quando a congregação de Israel estava condenando e já julgando Pinhas pela sua atitude, Hashem estava dizendo a Moshe: Pinhas, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote. Olha o que ele quis dizer. Hashem aí já falou tudo. Hashem foi e quis dizer: olha, Eleazar, Pinhas, filho de Eleazar, que é da tribo de Levi, ok? Ou seja, possui o atributo de severidade. Por isso ele fez isso. Mas ele é neto de Arão a-Kohen, um homem piedoso, um homem que em sua homenagem, gente, em homenagem a Arão a-Kohen, foram 80 mil crianças nomeadas com o nome de Arão, porque essas crianças poderiam não existir se Arão a-Kohen ele não intervisse no relacionamento das pessoas. Ele procurava trazer paz para dentro dos lares das famílias. Ele procurava trazer paz para amigos que estavam brigados. Se tivesse amigos brigados ali, Arão a-Kohen ele ia lá e dizia: olha, teu amigo ele está arrependido, ele está super arrependido por ter feito isso, ele realmente quer reatar com você a amizade. E falava isso para o outro também, e os amigos se encontravam já no caminho, se abraçando e pedindo perdão um ao outro. Então, isso espalhava, ele irradiava a piedade no meio do acampamento. E aqui Hashem mostrou que ele era neto de Arão a-Kohen. Ele trouxe, olha, dentro dele ele não agiu com severidade, com desejos particulares, com desejos egoístas. Por isso que o Canai, ou seja, o vingador de coração puro, é aquele que não tem nem 1% de intenção ou de alcançar algum mérito, alguma coisa referente àquele ato que ele fez. Simplesmente ele age por amor a Hashem, por amor às vidas, por amor ao próximo. E foi isso que ele fez, né? Então, raríssimo. Eu não sei se a gente vai encontrar outro ato desse dentro da Torá. Não sei, eu não tenho esse conhecimento, ok? Mas foi algo raríssimo, né? E ele se caracterizou. Então, Pinhas, como uma centelha da alma de Caim, ele conseguiu retificar o erro de Caim lá atrás. Korah não conseguiu e Pinhas conseguiu, porque havia o equilíbrio entre a severidade e a piedade dentro de Pinhas. Ao mesmo tempo que o ato em sua ação era severo, o sentimento que movia Pinhas era de amor a Hashem, que está acima de todos nós. Era de amor aos filhos de Israel que estavam morrendo pela transgressão. Então, o sentimento que movia era o amor verdadeiro, o sentimento verdadeiro. A ação que movia era a severidade. Então, tem que ter uma roupagem, né? Tem que ter algo para se vestir. E aí, a severidade, ela vai ter que se encaixar em alguma coisa. Então, a severidade, ela não pode andar sozinha, né? O atributo de Gevurah, ele não pode andar sozinho. Ele tem que andar acompanhado de Hesed. Porque eles têm que estar em um equilíbrio. Tem que estar em um unissono. Tem que estar falando a mesma coisa. Ou seja, olha, o sentimento de amor vai me fazer ter uma ação severa, porém, para o bem. Não é, eu vou agir com severidade e depois eu vou pensar se eu tenho amor, eu vou sentir remorsos ou eu... Não, primeiramente a gente pensa com o atributo de Hesed e depois age com a severidade. É por isso que o filho, que é corrigido pelo pai, diz que o pai que ama, ele corrige o seu filho. Então, correção com amor. Uma correção com amor, ok? Aí vem aqui, o outro textozinho vem aqui para a gente meditar. A redenção a que aspiramos não é apenas a redenção de Israel, mas a redenção de todo o mundo.
a redenção completa, futura, vai ser de acordo com as palavras do profeta Yeshayahu, Isaías, que profetizou. E irão muitos povos e dirão: vão e subamos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e por eles seguiremos, pois de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém, de Jerusalém. Isaías capítulo 2, versículo 3. Ok? Isaías capítulo 2, versículo 3. Nós estamos correndo à procura da redenção para a humanidade. Nós estamos agora agindo como funcionários de Hashem, né? Estamos agindo como operários nessa arquitetura linda que o Criador fez para nós. E a nossa função agora, gente, é tapar os buracos que estão abertos, as brechas que estão abertas aí por transgressões. O nosso sentido agora é ajudar a endireitar os caminhos daquelas pessoas que ainda não se encontraram. E a gente vai fazer isso através do atributo de Hesed, que eu sei que está dentro de cada um de nós. E vamos usar isso com sabedoria e com temor ao Criador do universo, ao Deus de Israel. O caminho para restaurar todos os povos, né, a Deus não pode ser nem por força, né, e nem por imposição. Nem por força e nem por imposição. O caminho para restaurar as pessoas ao Eterno será através das palavras de persuasão, através do diálogo, através da compreensão, do carinho e do amor que vamos levar aquilo que temos aprendido. É através disso que as pessoas elas vão se identificar. Porque o que fizeram, gente, foi muito perverso, né? O que Balaque fez? Balaque, ele ouviu o conselho de Bilã. Olha, Bilã falou, ó, eu não posso atingir esse povo fisicamente, ou eu não posso atingir esse povo de forma que vai... que eu vou amaldiçoar ele, porque os meus lábios não vai falar isso. Porque Hashem dominou a língua de Bilã. Mas ele deu um conselho para o mal. Então o que é que eles não podem fazer? Eles não podem idolatrar. Eles não podem fazer promiscuidades. Então, fere a alma dele e Deus se levantará contra o povo. E o que foi que fizeram com a humanidade? Feriram a alma da humanidade. E como feriram a alma da humanidade? Enganando, mentindo, trocando o verdadeiro Criador por idolatrias, por seres que não têm consciência, não andam, não falam, não se protegem, muito menos aos outros. Então, enganaram a humanidade de tal forma que feriram a sua alma. E a gente sabe pela Kabbalah que o mundo espiritual, ele é o 99% da realidade de cada criatura. E que o mundo físico é o 1%. Então, quando isso foi lançado na humanidade, a humanidade criou várias cortinas e já não conseguia mais enxergar a luz à sua frente. E a nossa missão hoje é retirar essas cortinas para que a humanidade volte a enxergar. Assim como retiraram essas cortinas dos nossos olhos. Temos que retirar essa cortina dos olhos de outras pessoas para que essas pessoas também enxerguem a Kadosh Baruch Hu, enxerguem Hashem e passem a fazer conserto das suas almas, conserto das suas atitudes. Ok? Então, não é nem por força, nem por violência. A gente não vai conseguir impor isso às pessoas de forma brusca. A gente vai conseguir colocar isso no coração das pessoas com palavras de Torá, com atitudes boas, positivas, com tzedakah, com tefilot, né? com caridade, com reza, com ações. Isso vai fazer sim as pessoas se aproximar de Hashem e não a imposição
Ok, gente? Não há imposição. Uma coisa que os sábios da Torá falam é o seguinte, né? Que a mão esquerda, ela empurra para que a mão direita tenha a oportunidade de aproximar. A mão esquerda afasta e a mão direita aproxima. Né? Muitas vezes, quando utilizamos a severidade para corrigir uma pessoa, a princípio ela pode se zangar. Mas, se o sentimento aplicado na nossa ação foi a piedade, ou seja, por amor à vida dessa pessoa, eu fui um pouco mais forte, um pouco mais rígido com ela, com certeza, essa semente ela não vai morrer. Essa semente ela vai dar fruto, ela vai crescer, ela vai crescer dentro do ser humano e ela vai trazer uma consciência divina de que aquela correção que ela recebeu foi algo para o seu próprio bem. Então, o motivo certo, ou seja, a mão esquerda empurrou com a correção, que a princípio parece ser um pouco mais severa, mas a mão direita aproximou com a intenção verdadeira, ou seja, o amor àquela pessoa que nós exortamos, ou que nós corrigimos, ou que nós falamos simplesmente a verdade. Porque a verdade, na maioria das vezes, ela é muito dura e nem todo mundo consegue ouvir, ok? Nem todo mundo consegue ouvir. Uma coisa interessante, partindo dessa questão de Pinhas, que a gente viu aqui agora, né? Que devemos ter cautela, devemos ter amor ao próximo, devemos ter paciência com as pessoas, devemos ter o mesmo sentimento que a gente queria que tivesse por nós, ter por ela também, né? Ou seja, um exercício, né? Você em casa, quando você estiver tranquilo aí, fazer que nem o outro relax, você pegar um espelho, olha para o espelho e tenta identificar o sentimento que você tem ao ver a sua imagem naquele espelho. Ok? Tenta identificar qual é o sentimento que você tem. Aí depois você pode olhar para o seu filho, sua filha, alguém que está mais próximo de sua família, que você ama muito, e olha para o rosto daquela pessoa e tenta identificar qual é o sentimento que você tem por ela. E depois, aleatoriamente, na rua não, né, que a gente não pode sair, mas através, sei lá, de uma foto, aleatoriamente, você pega uma imagem de uma pessoa que você não conhece, olha para aquela pessoa ali e tenta identificar se há algum sentimento seu pelaquela pessoa, mesmo sem nunca ter vindo, né? Você vai se surpreender das coisas que você vai descobrir sobre você, sobre seu sentimento, sobre o que você sente por você, sobre o que você sente pelo seu próximo. Você vai se surpreender, ok? Partindo desse assunto agora, só rapidamente para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, o nosso estudo, Moshe, ele deu um exemplo de liderança. A princípio, diz os sábios, que Moshe, ele queria que Pinhas o substituísse como líder, ok? Porém, tem algumas questões que os sábios citam, que algumas opiniões dizem que Pinhas não poderia ser líder aí, porque o seu pai estava como sacerdote, e ele ia liderar o pai, e segundo o ensinamento do sábio, o filho ele não pode liderar o pai, ele não pode estar acima do pai, ok? O que acontece? E Pinhas, Moshe, ele queria depois da atitude, né, que ele viu de Pinhas, da severidade através do atributo que ele utilizou, ele queria um líder que fosse à frente do povo, que fosse piedoso. E segundo também alguns sábios, diz que um dos motivos que Hashem não deixou que Moshe entrasse na terra prometida não foi simplesmente porque Moshe, o grande sábio, o grande líder, desobedeceu a Hashem, lá no caso de Merivá, no qual ele pediu que fizesse Kiddush Hashem, ou seja, santificasse o nome de Hashem, falando para que uma pedra, uma rocha, desse água, e ele acabou fazendo com que as pessoas fizessem Hilul Hashem, ou seja, profanação do nome de Hashem, falando mal, obviamente, quando ele bateu na rocha,
mas alguns sábios ainda dizem que ele, na verdade, estava em um nível espiritual acima dos sentimentos humanos. Ou seja, Moshe olhava para as pessoas e Moshe muitas vezes se colocou na frente de Hashem para não deixar Hashem destruir a congregação de Israel, né? E naquele momento ali, a elevação de Moshe era tão grande que ele já não tinha aquela visão mais humana sobre esses assuntos. Então, alguns sábios dizem que Moshe, na verdade, se elevou a tal ponto que ele queria agora, na verdade, ele não estava mais apto a ser líder daquelas pessoas, porque ele tinha se elevado, é tanto que alguns sábios dizem que Moshe, chega a dizer que Moshe era metade homem e metade anjo, né? De tal tamanha elevação que ele tinha. E ele queria um líder que fosse lhe substituir, que conseguisse enxergar a alma de cada um do povo de Israel. Fosse julgar o severo com severidade, fosse julgar o piedoso com piedade, ou seja, que soubesse falar a língua, né? Metaforicamente falando, que soubesse falar a língua daquela pessoa. Ou seja, um único líder que soubesse entender os sentimentos de todas as pessoas. Um grande exemplo de nossa geração, de tipo de líder desse nível, é o Rebbe de Lubavitch. Por que o Rebbe de Lubavitch? Diz que o Rebbe estava dando uma palestra para 5.000 pessoas. E o Rebbe fixou seus olhos no meio da multidão, continuou a falar e fixou seus olhos no meio da multidão. E quando acabou a palestra, o Rebbe apontou para uma pessoa que estava no meio das 5.000 pessoas e pediu que o seu auxiliar chamasse aquela pessoa até ele. E ele chamou. E o Rebbe vai e pergunta ao homem: por que sua face está assim triste? O que você tem? E aí, o homem conta o que estava acontecendo com ele naquele momento, os problemas que ele estava passando, o que ele estava, as dificuldades que ele estava enfrentando. Gente, você tem noção do que é 5.000 pessoas está sendo ali amassada pela multidão, ali todo mundo ali, e o Rebbe conseguir enxergar a alma daquela pessoa que estava irradiando aquela tristeza, que estava irradiando aquele momento, aquela dificuldade que ele estava passando. Então ele conseguiu enxergar na pessoa o que ninguém mais, no meio de 5.000 pessoas, ele conseguiu enxergar. Então o Rebbe ele foi, nesse exato momento, esse líder no qual a Torá fala, né? Então o que acontece? Moshe queria um líder que tivesse a visão além do físico, que não olhasse apenas para a atitude errada. O povo de Israel pecou, Hashem disse: olha, Moshe, sai da frente que eu vou destruir, e a partir de você eu farei uma grande nação. E Moshe, olha, Hashem, se for para você destruir, se for para o Senhor destruir esse povo, apaga meu nome do livro da vida. Apaga o meu nome. Olha o que Moshe faz. Ou seja, mesmo o povo errando, ele estava ali junto com ele. Ele estava na frente. O líder, ele estava dentro do barco. Ele não estava da sua cabine confortável, no ar-condicionado, guiando o barcozinho que estava lá no mar, à deriva. Não. Ele estava guiando o barco e estava dentro do mesmo barco que o povo. Esse é o verdadeiro líder, no qual se coloca dentro da embarcação que vai navegar. Não que guia de longe, vai para a esquerda, vai para a direita, mas aquele que está à frente, aquele que está guiando, aquele que usa com amor, com misericórdia, que sabe entender cada um, que sabe... E nada mais, nada menos, quem foi escolhido para isso? Hoshea ben Nun, depois chamado de Yehoshua ben Nun. E Moshe se preocupou com o tipo de líder que ia substituir a ele. A missão dele já estava cumprida, gente. A missão de Moshe já estava cumprida. Ele tinha feito algo extraordinário com o povo de Israel. E ainda assim, ele se preocupou, depois da sua passagem, como esse povo ia ficar. E aí, a gente traz mais uma lição para a nossa vida. A importância que nós damos a todas as pessoas.
A humanidade, eu não vou dizer hoje porque depois do problema que nós estamos enfrentando mundialmente, a humanidade tem se aquebrantado e tem começado a enxergar mais como pessoa, como alma, como ser vivente, como fagulha divina. Tem deixado a sua alma divina falar mais alto do que a sua alma animal, por assim dizer. Mas geralmente os seres humanos tendem a... Eu almocei, eu comi, eu tomei meu café, eu me alimentei os meus. Cada um por si, cada um que se vire. E a gente tem que observar que precisou um ser invisível que ceifa as vidas bater em nossa cara e dizer: olha, ali na rua tem pessoas passando fome. Leva um alimento para ele. Ali, do outro lado, tem alguém que precisa de ajuda. Vá lá e ajuda ele. Você não abraça teu amigo? Não diz o quanto você o ama, ou sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai? Então, você vai sentir saudade. Você vai sentir falta. Precisou esse ser invisível que ceifa vidas nos ensinar como amar o nosso próximo. Esse ser invisível que está ceifando vidas também mostrou para a humanidade que do seu lado tem alguém, e não só no smartphone que está na mão. Ele ensinou para a gente que dizer que ama as pessoas que amamos não tira pedaço. Muito pelo contrário, os faz sentir importantes. E quando nós potencialmente perdemos tudo que estava à nossa disposição, começamos a querer de volta. E aí vem aquela pergunta que não se cala dentro de quem desperta a consciência divina. Será que conseguiremos ser melhores? Depois que esse ser não estiver aqui para mostrar a gente o que devemos fazer? Depois que tiver ido embora, depois que tudo estiver normal, será que conseguiremos manter a nossa consciência divina, o nosso amor ao próximo? Isso é uma pergunta que a gente não deve responder a ninguém, a não ser a nossa própria alma. Ao meu eu, que tanto se fez engrandecer e que se lembrou que ele não está sozinho no mundo. E que se lembrou que ele não está sozinho no mundo e que ele sim depende de todas as pessoas. Desde o pequeno ao grande. Desde ao pobre ao rico. Desde aquela pessoa que há 4 meses atrás não significava nada para ele e que hoje é muito importante. Que essa consciência ela venha permanecer dentro de nós. Assim como os sábios de Israel, assim como Moshe conseguia enxergar isso nas pessoas, assim como Aaron, a Kohen, conseguia enxergar o bem nas pessoas. Tem uma história que diz o seguinte: tinha um sábio, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele gostava muito de fazer tzedakah.
Muito, muito, muito. Muito mesmo. E que ele uma vez fez tzedakah para uma mulher e a mulher foi comprar pato. A esposa dele viu a mulher comprando pato, que é uma, né, não é uma necessidade básica, porém é algo que pode faltar, né? E aí a esposa dele falou para ele assim, olha, você deu tzedakah àquela mulher para ela suprir as necessidades dela e ela tá ali comprando pato para comer. Olha, uma iguaria, comprando pato para comer. Aí ele falou, ô esposa, muito obrigado por ter me dito isso. A partir de hoje, eu sei que eu devo dar um pouco mais a ela para que ela possa comprar mais pato para ela comer, porque se ela está comprando pato para ela comer, então deve ser uma das necessidades dela. Ele enxergou o bem, ele não olhou pelo lado mal. E às vezes, até a tzedakah que nós fazemos, que é uma energia que nós dispensamos para o universo e que depois isso é retribuído, ou se não de imediato, isso já gera uma energia gigantesca para nós. Nós queremos até acompanhar até o final para ver onde vai. E aí vem um ser invisível, ceifando vida de crianças, idosos, pessoas que amávamos e simplesmente se foi por nada. Abre aspas. Porque Hashem sabe de todas as coisas e ele sabe o motivo de tudo. Eu falo numa visão mais baixa da situação. Vem esse ser e nos diz como ser melhores. Mas Hashem diz tudo isso na sua Torá. Hashem mostra tudo isso na sua Torá. Hashem ensina a gente a amar nosso próximo como a nós mesmos. Hashem ensina a gente a ver o nosso próximo com olhos de bondade. Hashem ensina a gente a viver uma vida mais justa com as pessoas. Hashem ensina a gente a utilizar o atributo de Hesed. Hashem ensina a gente a ser melhor para o filho, para o pai, para a mãe. Hashem ensina a gente a olhar para o lado e enxergar que não estamos sozinhos. Mas quando o homem não escuta a voz de Hashem, ele escuta a voz do castigo. E foi por tanto errar que o homem agora teve motivo para aprender. Nós não temos a vida toda para aprender com erros. É o momento da gente aprender com os acertos. Aprender com os sábios, andar com os sábios, olhar para os sábios e imitar o que os sábios fazem. A Torá de Hashem diz tudo isso. Tudo isso que nós estamos enxergando agora depois do coronavírus. A Torá de Hashem, já vem dizendo isso pra gente centenas, milênios de anos. Aí está a missão de você, Bnei Noach. Aí está a missão de você, Bat Noach. Fazer com que outras pessoas consigam enxergar, que a geração que venha consiga enxergar isso sem precisar passar pelo que nós estamos passando. E que a gente possa levar isso para os nossos filhos, como diz o Shema. Que venhamos falar disso, das palavras de Hashem, sentado em nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, ensinar diligentemente aos nossos filhos, para que a geração futura seja melhor do que a que hoje está aqui. Para que eles consigam enxergar Hashem de forma que nós não conseguimos enxergar. E é trazendo essas lições de vida dessas pessoas que estão aqui escritas na Torá, é que nós aprendemos realmente a como encontrar Deus, a como servir Hashem.
E somente através disso, meus amigos, podemos chegar à compreensão divina, ou seja, à consciência divina, a saber que não estamos aqui passeando. Todos nós temos uma missão. Todos nós precisamos cumprir ela. Alguns vão cumprir sorrindo, outros chorando. Porque quando a gente desobedece, aí a Shem aperta e a gente acaba tendo que vir de alguma forma. Temos caminhos a percorrer, temos um lindo trabalho a fazer. E conto com todos vocês para que a gente possa fazer isso junto. Ajudar a divulgar essa luz que o Rebbe trouxe, ajudar a divulgar essa luz que o Rav Yaakov tem proporcionado para as pessoas aqui no Brasil e fora. E cada um de nós somos responsáveis pelo nosso amigo, pelo nosso irmão, pelo nosso filho, esposa, marido, o animal, a natureza. Cada um de nós somos responsáveis. Não apenas os governantes são responsáveis pelo bem-estar do país. Cada um de nós somos um governante em potencial. Porque se dentro aqui de nós não mudar, se aqui dentro de nós não mudar, isso não vai ser externado para ninguém. Lá fora, não podemos exigir que a humanidade mude sem a gente mudar aqui dentro do nosso coração. Porque se a humanidade mudar para o bem e dentro do nosso coração ainda continuar o mesmo eu, o mesmo egocentrismo, eu não vou estar sendo digno de conviver com uma humanidade que se retificou diante de Kadosh Baruch Hu. Então, para que cada um, ao mesmo tempo que tem uma humanidade aperfeiçoada, possa viver nela, tem que começar mudando daqui. É de nós para a humanidade. E aí vamos estar cumprindo a nossa missão com excelência. Ok? Vamos fazer de tudo. Não nos comparamos com nenhum sábio desse, porque estamos a milhas e milhas e milhas e milhas de distância do seu nível espiritual. Mas sim, aquilo que está na nossa mão, aquilo que está ao nosso alcance, isso é dever meu, é dever seu, cumprir, e cumprir com excelência, com dedicação, com amor e com carinho, porque você está sendo representante do Deus de Israel na sua casa, no seu lar, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. E devemos fazer a diferença, ok? Quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui até agora. Agradecer de todo o coração, que a Shem possa abençoar cada um de vocês. Aqueles que puderem compartilhar essa live aí, vou agradecer muito, porque outras pessoas eu acredito que precisam também, pode se identificar com o que a gente está falando aqui, ok? Aquele que puder compartilhar nas suas redes sociais, vou pedir. A gente não quer like, a gente não quer promoção, a gente não quer pódio, a gente quer vidas enxergando a luz de Hashem. É isso que a gente quer. Que Hashem abençoe cada um de nós. Shabbat Shalom. Muita alegria, muita felicidade para cada um. Muitas realizações, e que o Eterno possa abençoar segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Shabbat Shalom a todos e muito obrigado por aqui estar comigo, compartilhando esse momento. Shalom a todos.